Charles Dickens, escritor inglês. Charles John Wolfe Dickens foi o mais popular dos romancistas da era vitoriana e contribuiu para a introdução da crítica social na literatura de ficção inglesa. A fama dos seus romances e contos pode ser comprovada pelo fato de todos os seus livros continuarem a ser editados. Nunca devemos envergonhar-nos das nossas próprias lágrimas. Deus sabe que nunca devemos nos envergonhar das nossas lágrimas, pois elas são a chuva que dispersa a poeira ofuscante da terra, que recobre nossos corações empedernidos. Se você pudesse ver minhas pernas quando eu tiro minhas botas, você formaria uma ideia do que é uma afeição não correspondida. A dignidade de seu cargo nunca é prejudicada pela ausência de esforços de sua parte para mantê-lo. Ninguém pode achar que falhou a sua missão neste mundo, se aliviou o fardo de outra pessoa. Bem, cada um por si providência por todos nós, como o elefante disse quando dançou entre as galinhas. Há grandes homens que fazem todos os demais sentirem-se pequenos. Mas a verdadeira grandeza consiste em fazer com que todos se sintam grandes. Possua um coração que nunca endurece, um temperamento que nunca pressiona, e um toque que nunca magoa. Uma mudança de atitude pode fazer-nos cometer grandes erros em qualquer momento. No mundinho habitado pelas crianças, seja quem for a pessoa que as cria, não há nada que seja percebido com mais clareza, nem sentido com mais profundidade que uma injustiça. Se o medo de não ser compreendido existe no peito de outras crianças como existia no meu, o que considero provável, pois não tenho nenhuma razão particular para pensar que eu fosse uma monstruosidade, está é a chave para muitas reservas. Nenhum trapaceiro na face da terra nos engana tão bem quanto o trapaceiro que existe em nós, e com tais pretextos eu enganava a mim mesmo. A caridade começa em casa e a justiça na porta ao lado. As coisas mais bonitas do mundo são sombras. Eu honrarei o Natal em meu coração, e tentarei manter o ano todo. Um homem nunca sabe aquilo de que é capaz até que o tenta fazer. A amizade da mulher para com o homem é um beco sem saída, para o qual a empurrou o engano no amor. Pense num dia qualquer, e o subtraia, e veja que, sem ele, sua vida teria um rumo inteiramente diferente. Faça uma pausa, você que lê estas palavras, e por um momento, pense na imensa corrente de ferro ou de ouro, de espinhos ou flores, que talvez jamais o tivesse encadeado, não fosse a formação do primeiro elo de um dia memorável. As coisas mais bonitas do mundo são sombras. A natureza dá a cada época e estação algumas belezas peculiares, e da manhã até a noite, como do berço ao túmulo, nada mais é que uma sucessão de mudanças tão gentis e suaves que quase não conseguimos perceber os seus progressos. É assim que, ao longo de vida, nossas piores fraquezas e baixezas são normalmente cometidas por causa das pessoas a quem mais desprezamos. O Natal é um tempo de benevolência, perdão, generosidade e alegria. A única época que conheço, no calendário do ano, em que homens e mulheres parecem, de comum acordo, abrir livremente seus corações. Névoa por todo o lado. Névoa sobre o rio, que flui entre ilhotas e prados verdes. Névoa desce o rio, que escorre inquinado entre as filas de barcos e imundície que chega à margem de uma grande e suja cidade. Qualquer pessoa é capaz de ficar alegre e de bom humor quando está bem vestida. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice, foi a época da fé, foi a época da incredulidade, foi a estação da luz, foi a estação das trevas, foi a primavera da esperança,
foi o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, tínhamos nada diante de nós. Névoa por todo lado. Névoa sobre o rio, que flui entre ilhotas e prados verdes. Névoa desce o rio, que escorre inquinado entre as filas de barcos, e imundície que chega à margem de uma grande e suja cidade. Uma vaga noção de tudo, e um conhecimento de nada. Honrarei o Natal em meu coração e tentarei conservá-lo durante todo o ano. Só peço para ser livre. As borboletas são livres. Cada fracasso ensina ao homem algo que necessitava aprender. Ninguém pode achar que falhou a sua missão neste mundo, se aliviou o fardo de outra pessoa. Eu acredito que a disseminação do catolicismo é o meio mais horrível de degradação política e social deixado no mundo. Esta é uma melancólica verdade, que os grandes homens têm também parentes pobres. Eu sempre pensei em Natal como um tempo bom, um bem, perdão, generosidade, época agradável, uma época em que os homens e mulheres parecem abrir os corações delas espontaneamente. E assim eu digo, Deus abençoe o Natal. O coração humano é um instrumento de muitas cordas. O perfeito conhecedor dos homens sabe fazê-las vibrar todas, como um bom músico. O coração humano tem cordas que é melhor não tocar. As nossas piores debilidades e golpes baixos são cometidos, em geral, por causa das pessoas que mais desprezamos. O moralista é como um sinal de trânsito que indica para onde se pode ir para uma cidade, mas não vai. Ninguém é inútil neste mundo, replicou o secretário, que alivia o fardo dele para qualquer outra pessoa. No mundinho habitado pelas crianças, seja quem for a pessoa que as cria, não há nada que seja percebido com mais clareza, nem sentido com mais profundidade que uma injustiça. Ouvimos sempre dizer que as pessoas mais são incapazes de nos encarar firmemente. Não há maior tolice. A desonestidade encarará fria e firmemente a própria honestidade, em plena luz do dia, sempre que houver algum proveito a tirar. Reflita sobre as suas bênçãos presentes, as quais todo homem tem bastante, e não sobre os infortúnios passados, os quais todos os homens têm alguns. Aquele que alivia o fardo do mundo para o outro não é inútil neste mundo. Se alguém me ofender, procurarei elevar tão alto a minha alma, de forma que a ofensa não consiga me alcançar. Adiante. Pelos caminhos maus, se não houver outros, pelos bons, se for possível. Mais adiante, apesar de todos os obstáculos para conseguir o objetivo. Eu amei contra a razão, contra a promessa, contra a paz, contra a esperança, contra a felicidade, contra todo o desencorajamento que existe. Possua um coração que nunca endurece, um temperamento que nunca pressiona, e um toque que nunca magoa. Um homem nunca sabe aquilo de que é capaz até que o tenta fazer. Se não existissem mais pessoas, não haveria bons advogados. Feliz Natal! Aqui faz que nos lembremos das ilusões de nossa infância. Recorde-lhe ao avô as alegrias de sua juventude, e lhe transporte ao viajante a sua chaminé e a seu doce lar. Há cordas do coração que melhor seria não fazê-las vibrar.
A verdadeira diferença entre a construção e a criação é esta: uma coisa construída só pode ser amada depois de construída, mas uma coisa criada ama a si mesmo antes de existir. O grande comandante, que parecia pela expressão de seu rosto estar sempre à procura de algo na extrema distância, e não ter qualquer conhecimento oculares de qualquer coisa dentro de 10 quilômetros. Esta é uma melancólica verdade, que os grandes homens têm também parentes pobres. Renda anual de 20 libras, despesa de 19 libras, 19 shillings e 6 pence. Resultado: felicidade. Renda anual de 20 libras, despesa anual de 20 libras e 6 pence. Resultado: miséria. Os vícios são frequentemente virtudes levadas ao extremo. Uma mudança de atitude pode fazer-nos cometer grandes erros em qualquer momento. A dor de partir não é nada em comparação com a alegria do reencontro. As nossas piores debilidades e golpes baixos são cometidos, em geral, por causa das pessoas que mais desprezamos.